Olá, bem-vindos à aula de hoje. Hoje o nosso tema é espectro eletromagnético. Nas aulas anteriores nós conversamos um pouco sobre energia eletromagnética, de como ela pode ser ordenada de uma maneira contínua em função do seu comprimento de onda ou da sua frequência. E nós vimos que autores como, por exemplo, Menezes, coloca que a radiação eletromagnética ela pode ser vista como um espectro que vai ser contínuo e essa faixa de comprimento de onda da radiação eletromagnética pode ser praticamente ilimitada. E hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Então, qual um dos pontos importantes da aula de hoje? É a gente entender que a radiação eletromagnética de cada comprimento de onda, ela vai interagir de forma distinta e com intensidades diferentes com os objetos sobre o qual ela está incidindo. E isso é um dos parâmetros mais importantes dentro do sensoriamento remoto, porque é o que vai definir as características dos sensores, que é quem vai adquirir esse dado. Então, esses sensores vão ser definidos, montados em função dos comprimentos de onda das imagens que o sensor quer adquirir. Porém, essas imagens elas não vão ser definidas num comprimento de onda muito específico, mas elas vão abranger pequenos intervalos e esses intervalos nós vamos chamar de bandas espectrais. Nós podemos ver nesse slide aqui que o conjunto de comprimentos de onda que compõem a radiação eletromagnética, então ele vai ser denominado de espectro eletromagnético e vai aparecer aquelas pequenas porções, faixas do espectro eletromagnético que nós comentamos anteriormente. Elas podem permitir que a energia eletromagnética ela possa ser discriminada em diferentes tipos em função da sua frequência ou do seu comprimento de onda. Por exemplo, nessa imagem nós vemos que esse espectro eletromagnético está subdividido lá em raios gama, depois raios X, raios ultravioletas, a faixa do visível, depois raios infravermelho, micro-ondas, ondas de TV, ondas de rádio, né? Então, uma parte significativa desse espectro está discriminada em tipos diferentes em função desses comprimentos de onda. E dentre essas faixas, uma de grande destaque que eu acho que é interessante a gente usar como exemplo para vocês entenderem o restante do espectro e como ele vai funcionar dentro dos nossos sensores remotos, vai ser a faixa do visível, a região do visível, que vai do 0,4 micrômetros até o 0,7 micrômetros, tá? Ela é uma faixa importante porque é a faixa que é detectável pelo olho humano, tá? Mas porque também ela possui uma grande quantidade de energia disponível para detecção dentro dessa faixa. Então, a faixa do visível, ela ainda vai possuir subdivisões. As mais importantes são que a gente conhece por RGB, que é a faixa do azul, do verde e do vermelho, tá? Sendo que a faixa do azul vai do 0,4 micrômetros ao 0,5, a faixa do verde do 0,5 ao 0,6 e a faixa do vermelho do 0,6 ao 0,7 micrômetros, ok? E para a gente entender um pouquinho melhor como funciona essa faixa do RGB, as cores que nós vemos naturalmente, que o olho humano percebe, nós vamos usar mais uma vez o simulador da Universidade do Colorado Boulder, no qual vocês podem perceber como
cada uma dessas, da quantidade de energia dentro de uma determinada faixa, vai incentivar e gerar no corpo humano diferentes percepções e, consequentemente, nós vamos visualizar diferentes cores, elementos no nosso dia a dia. Então, vocês podem observar que se você receber mais energia dentro de uma determinada faixa do RGB, que o R é de red, né, de vermelho, o G de green, de verde, e o B de blue, de azul, né? Então, quanto mais energia você receber dentro de uma dessas determinadas faixas, você vai perceber cores diferentes em função da quantidade de energia maior em uma dessas frequências ou em outra, tá? Então, isso vai dar percepções de cores diferentes. Uma atividade interessante é vocês poderem acessar posteriormente esse simulador. O link tá no Moodle ali, e vocês brincarem um pouco com o simulador para verem e entenderem como é essa percepção. Nessa imagem, a gente vai trazer alguns conceitos que são extremamente importantes no sensoriamento remoto. Então, nós vamos observar o seguinte, que dentro do sensoriamento remoto, quando trabalhamos com energia eletromagnética, nós vamos ter sensores que são chamados de passivos, são sensores que trabalham com fontes de energia eletromagnética que são naturais, e esses sensores, eles podem trabalhar com o imaginamento dessa energia que vai ser ou refletida ou então emitida dentro de cada modalidade de sensor. Mas também, nessa imagem, nós vamos ver que tem lá, perdidinho no canto do lado direito de vocês, o micro-ondas, que não está dentro desses sensores que são chamados de ópticos ali. Por quê? Ele é um sensor que é de um tipo não passivo, é um sensor ativo, o qual gera a sua própria energia. Então, nós temos sensores passivos. Esses sensores passíveis, eles dependem, por exemplo, de condições meteorológicas para poderem gerar um imaginamento de qualidade. E nós temos aí os sensores que são ativos. Os sensores ativos, eles não dependem da necessidade de condições meteorológicas adequadas para conseguirem realizar esse imaginamento, tá? Nós vemos também nessa imagem que os sensores que captam energia da faixa do visível até o infravermelho próximo são os que a gente chama de fotográficos, que vão trazer imagens, aquelas que são mais costumeiras, que são mais próximas ao que o olho humano vê, dentro dessa faixa que trabalha, por exemplo, as vantes e os drones, nessa faixa que nós vimos lá na nossa primeira aula, as imagens que são utilizadas de fundo, por exemplo, nos sistemas como o Google Street, Google Earth, né? Depois, na faixa do infravermelho distante, nós vamos ter as imagens que são chamadas de imagens termais, porque elas não trabalham com energia que é refletida, mas sim a maior parte da energia nessa faixa ela é emitida. E daí, lá no finalzinho, a parte do micro-ondas, que são a energia que também vai ser refletida, mas a origem, a fonte dela não é mais natural.
O sensor gera a própria energia e recebe essa energia novamente. Nós vamos falar de cada uma dessas faixas de imageamento agora de uma forma mais específica e mostrar para que cada uma delas serve e quais são esses limites dessas faixas. Então, dando mais alguns detalhes ainda sobre a faixa do visível. A faixa do visível, então, vai lá de 0,45 micrômetros até 0,76 micrômetros, mais ou menos. Ela é uma região do espectro onde a gente tem a mais alta intensidade de fluxo radiante, então é onde tem as melhores janelas atmosféricas. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso na nossa próxima aula. É uma área que é bastante transparente, então passa grande parte da radiação, né? E a parte principal que nós comentamos anteriormente é a parte que a gente chama de visível, porque é o que é sensível é a parte do espectro eletromagnético que é sensível ao olho humano. Depois da faixa do visível, a gente tem o infravermelho próximo, que vai estar lá entre 0,76 e 1,2 micrômetros, tá? Ela é uma região do espectro onde a gente também vai ter uma atmosfera que é bastante transparente, tá? Mas onde para alguns elementos, algumas bandas, vai ocorrer uma grande absorção de energia dentro dessa área. A gente vai ver mais para frente, quando a gente falar, por exemplo, lá em água, que é a parte do espectro eletromagnético onde ela vai ser bastante absorvida, tá? Além disso, essa região onde feições espectrais de diversos tipos de rochas podem ser identificadas, tá? Principalmente as que têm na composição mineral metais de transição como ferro, níquel, cromo, tá? Então podem ser discriminadas dentro dessa região do espectro eletromagnético. A nossa próxima faixa do espectro é o infravermelho médio, tá? Que ele vai de 3 até 5 micrômetros. É uma região onde não existe uma quantidade suficiente de energia que possa ser detectada pelos sensores, ou seja, não existe tanta reflexão ou tanta transmissão, né, emissão dentro dessa região. Então, só alvos que têm temperaturas que são muito elevadas, como vulcões, incêndios que acontecem, que vão ter vão ter uma própria fonte de radiação, que vão conseguir ser detectados nessa faixa do espectro eletromagnético. E de uma forma geral, ele é uma faixa que é usada mais para sensores meteorológicos ou então atmosféricos, tá? A próxima faixa vai ser do infravermelho distante, que também é conhecido como infravermelho termal, que vai lá do 5 micrômetros até a 1 milímetro, tá? Com os comprimentos de onda. Essa é uma região que é conhecida como região termal, devido à radiação que é emitida pelos objetos na superfície terrestre em função das temperaturas dessas superfícies, tá? É uma área onde as janelas atmosféricas são interessantes para o imageamento, principalmente entre 8 micrômetros e 14 micrômetros, e que nessa região também a camada de ozônio absorve toda a radiação que vai além dos 14 micrômetros, tá? E
é uma faixa que é muito interessante para a detecção de quartzo, de veios nas rochas, tá? Então, e também para discriminação de tipos de solos diferentes, é uma região do espectro eletromagnético bastante utilizada. A outra faixa que é importante dentro do sensoriamento remoto é a faixa do micro-ondas, tá? Que são a faixa que vão lá de comprimentos de ondas de 3 até 100 centímetros, tá? É uma faixa que, como eu falei anteriormente, é utilizada por sensores que são ativos, ou seja, sensores que utilizam fontes artificiais para geração da energia eletromagnética. Então, o próprio sensor emite a energia e absorve, e depois, com essa energia refletida, ele capta essa energia que é refletida, tá? O comprimento de onda, vocês estão vendo que ele está aumentando, ou seja, a energia, a quantidade de energia nesses comprimentos de onda são menores, tá? Como eu falei também no início da aula, quando se trabalha nessa faixa do micro-ondas, a gente tem condições de observação mesmo em momentos que esteja chovendo, tenha nuvens, o que não acontece nas faixas, principalmente do visível, e também nas faixas do infravermelho, do termal, a gente não consegue obter informação se as condições atmosféricas não forem adequadas. Você vai ver, por exemplo, numa faixa lá do visível, se for um momento só, um dia onde tenha muitas nuvens, ou se você deseja imaginar uma porção da superfície terrestre, o que você vai imaginar vão ser nuvens, né? Isso não acontece dentro do micro-ondas. Você consegue ter a cobertura mesmo com esse tipo de condição atmosférica. Na aula de hoje, a gente conversou então um pouco sobre essas diferentes porções do espectro eletromagnético, né? Entendeu como ela funciona. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ainda dentro desse tema que é o espectro. Por quê? A radiação eletromagnética, quando ela passa na atmosfera terrestre, ela vai acabar interagindo com moléculas dos constituintes gasosos, material particulado que vai estar suspenso na atmosfera, e isso vai influenciar nos produtos que são gerados pelos nossos sensores. E cada interação dessa vai gerar condições específicas nos nossos sensores, sobre as quais nós vamos falar especificamente no decorrer da nossa próxima aula. Tá? Então, até a próxima aula, pessoal.